Durante a vida, os seres humanos criam uma certa dependência com objetos, pessoas e situações, mas algumas dessas coisas causam uma perda de autonomia e outras um prejuízo para a pessoa. Não tem algo tão claro, mas a gente tem um corte assim que serve como referência, que é quando o prazer se torna necessidade. Então, pode ser o que for, você fazer um happy hour é gostoso, você precisar de um happy hour já começa a virar uma necessidade. Até um tempo atrás era comum jovens, 16, 17 anos, hoje eu tenho dependente de crack com 9 anos de idade. Talvez o corte principal é que seja o que for que gere prazer, à medida que isso vai continuando e gera uma necessidade, a gente pode dizer que a dependência se instalou. No que a herança genética influi? Mero modismo ou realidade médica? Essas são perguntas abordadas pelas pessoas e pela mídia frequentemente. É uma composição também de possibilidades, né? Você não tem hoje tanta clareza se você tem predisposição genética. Tem um processo que é mais simbólico, que é por identificação. Você não tem algo tão claro genético, mas você passou a vida inteira observando pais compulsivos, mãe que gosta do bingo, que não consegue se controlar. Então o filho, a filha acaba se identificando nesse processo e vai repetir esse processo. E tem uma parte que é prazerosa. Então a gente ouve a vida inteira, droga é ruim, droga é ruim, droga é ruim. Alguém vai, experimenta e fala, uau, gostei. Isso cria um traço mnemônico, uma lembrança muito prazerosa, que faz com que você repita. Dependência de exercícios físicos, das relações amorosas, jogos e internet. Seriam os homens seres dependentes? É preciso reconhecer que o fumo e as drogas pesadas não têm mais o monopólio da dependência. Você pode ir por diversos caminhos para que a dependência aconteça. Essa influência social é muito grande, mas a escolha é individual. Mas não dá para saber naquela mesa de 5 pessoas enchendo a cara se tem um ou dois que vai se tornar um alcoólatra. Não dá para saber. Diante do surgimento do conceito geral de adição comportamental, alguns clínicos temem que se perca de vista o caráter específico da doença da dependência, a toxicomania, que é a vontade anormal de ingestão de substâncias tóxicas ou drogas. Eles temem que essas doenças sejam banalizadas e consideradas apenas hábitos. Inversamente, outros receiam que os hábitos anóditos sejam qualificados como doenças. Então, essa sensação de prazer está substituindo algo. O que é que essa substância que está vindo de fora para dentro está substituindo o quê? O que é que eu não estou conseguindo trazer? Agora, quando a dependência está instalada, a gente está falando que as compulsões elas dispararam. Já não é mais uma decisão simples, né? Não brinco mais, porque a pessoa já começa a precisar daquilo. Começa a ficar mais importante do que qualquer outra coisa. Mais importante do que qualquer, literalmente qualquer. Se o cara tem filho, não importa, se ele tem mãe, irmã, emprego, nada tem mais importância do que aquele objeto que para ele faz falta. Tem a ver com clínica, com internação, com um tempo onde ele fica literalmente abstêmico, forçadamente abstêmico. O tempo varia, mas você tem que ter um programa. Então, tempos muito curtos, fica lá 30 dias, não serve para nada. Ele só desintoxica mais ou menos, mas emocionalmente ele não vai entender nada sobre a doença. Tempos muito longos, eu já vi internações de 1 ano, não é uma relação de mais tempo, mais resultado. Então você tem que ter um tempo para desintoxicar, para se conscientizar e para avaliar a atitude, o comportamento. Geralmente 4 a 6 meses é um tempo muito assertivo. E depois o resto é ambulatório. Vai para o ambulatório, vai para a terapia, você consegue fazer a manutenção. É que assim, o fator que entorpece que a droga traz ou que o álcool traz, outras compulsões não entorpece. Então a pessoa pode ficar 30 horas dentro de um vinho sem perceber, ela está absolutamente entorpecida dentro daquilo.
O funcionamento mental dela está focado naquilo e a compulsão só aumenta. Agora, se você pega situações, pode ser compulsões alimentares, pode ser compulsões de compras, do que for, você vai por um outro caminho. A pessoa tem um formato de percepção, ainda que focado na compulsão, mas ela não está distorcida por uma substância química. Mas é tão desastroso quanto. Aí você precisa entender, você precisa ver o que está gerando tais compulsões, ver que há um componente compulsivo na pessoa, ela tem que entender isso, são os toques da vida, e ela precisa tratar disso. Ora medicamentosa, né, ações medicamentosas, portanto psiquiátricas, e entender por um processo analítico. A dominância que qualquer coisa toma da vida é um problema, porque aí eu fico limitado a uma ação. E se fica comum, fica aceito. Né? Então a droga não é aceita, o álcool é, o tabagismo é aceito, faz um mal danado, do mesmo jeito. O celular é aceito, o jogo é aceito. Então, às vezes a família, quando tem uma ação a respeito, e é a família que tem a primeira ação, ela demorou demais. Não para perceber, para assumir que percebeu. Então tem que ter uma ação de acompanhamento, de fala, de paz. Lá na frente é sempre mais difícil. Tratar, cuidar, brecar. Todo dependente, ele tem o Czinho do toque. Ele é compulsivo por alguma coisa. A compulsão já é a ação de algo. Para ter uma ação compulsiva, eu tenho que ter uma obsessão mental. Então eu tenho algo mental que me faz é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, e eu tenho a minha ação. Daí o nome pode ser transtorno obsessivo compulsivo. Então toda dependência está ligada de algum jeito a uma obsessão e a uma compulsão. Posso ter toques mecânicos, físicos, que não estão ligados à dependência. Posso ter toques de mexer a mão, de apagar a luz, de desligar alguma coisa que você não está vinculado a uma dependência. Então, outra parte. Agora, toda dependência ela tem componentes obsessivos, mentais e compulsivos da ação. Toda ela. Não entra nessa que você não sabe onde vai parar.